reconhecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive já se encontrou com ele. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: no seu partido, no PP, o Lula já deixou claro que o PT não deve ter um candidato à presidência da Câmara, o PL colocou-se na oposição. No seu partido, Progressistas, pode haver uma parte da bancada, pelo menos, que vote com o governo ou faça parte, eventualmente, de uma bancada do governo eleito? Amanda, bom dia. Eu quero dizer para você o seguinte: não tem nenhum risco e nenhum perigo eu fazer essa afirmação. Eu disse inicialmente que eu sou da área biológica, e na área biológica nós não ficamos com dúvida, nós esclarecemos. Ontem, o PL entrou com um pedido de anulação da eleição, exatamente porque houve inconsistências. Eu tenho o relatório das Forças Armadas, e o que diz aqui é que nesse relatório das Forças Armadas eles foram impedidos de ter acesso ao código-fonte. Então veja, isso, quando nós temos indícios, Amanda, nós não podemos ficar simplesmente com a satisfação de que alguém chegou, fez uma declaração em que alguém vai para a rua e diz assim: esses são golpistas. O que significa golpe? É importante a gente fazer uma análise fria disso. É golpe quando você quebra uma regra. E a Constituição brasileira, desde 1988, ela dá condição de manifestação diante a insatisfação. Ninguém é obrigado por lei a fazer ou declarar alguma coisa que não esteja convicto daquilo. E nem é impedido de que se assim seja. O que a gente percebe é que através da própria Constituição, nós temos inclusive parte da imprensa, desse consórcio de imprensa, cerceada. Então, isso é golpe. Existe uma regra, existem princípios, existem maneiras de se chegar a um determinado posicionamento, inclusive dando condição ao controverso, e você tem exatamente um cerceamento de quem deveria zelar pela lisura do processo. Se há dúvida, isso tem que ser mostrado. Então, esse pessoal que está aí, que é o pessoal que foi usado, inclusive, essa companhia, não me lembro o nome aqui agora, que foi contratada pelo PL, né, mostrando que todas as urnas, principalmente as urnas antes de 2020, elas são passíveis de serem adulteradas e serem manipuladas. E o Exército não teve acesso ao código-fonte. Portanto, o Exército diz o seguinte, que é possível que haja manipulação. E num processo eleitoral democrático, nós não podemos ficar com dúvida, principalmente quando essas alterações são muito consistentes e muito traumáticas, com mudança de resultado. Eu concordo com você. Em eleição a gente ganha ou perde. Eu perdi muitas vezes. Eu não tenho problema de perder e quero crer que grande parte de um jogo, quando você entra para jogar, você entra a jogar sabendo as regras. E essas regras não podem ser mudadas. E nós, Amanda, vivemos num país, ou seja, numa condição, não no país, mas numa condição material. Nós temos que ter a materialização e a pergunta é por que esse grupo que está hoje no Supremo Tribunal Federal trabalhou, fez campanha, agrediu a Constituição, contrariou o artigo 95, e que juiz não deve fazer campanha, não deve se envolver em política, e eles foram exatamente para isso, para manter, e derrubaram 3 projetos de lei, aprovar, transformado em lei, inclusive um que a presidente Dilma foi, inclusive, vetou e foi derrubado pelo Congresso, e agora a PEC 135, que não passou com a participação. E, na verdade, nós temos evidências claras, indiscutíveis, de que há manipulação. Então, por isso eu volto a afirmar sem nenhum medo. Essa verdade virá à tona, para que verdadeiramente nós tenhamos um processo sério, que possa ser confiável. Agora, deputado, não tem jeito. Nós já estamos... Seu app de vídeos curtos.